chegar. Os seus olhos são muito estranhos, são espelhos d'água. Quantas vidas cabem dentro de um homem, antes que ele descubra qual é a sua? Antes de ser reconhecido por uma das canções mais marcantes da música brasileira, Dalton viveu uma vida de escolhas silenciosas. Nascido como Dalton Roberto Medeiros, cresceu em um ambiente onde responsabilidade e esforço vinham antes dos sonhos. A música já o acompanhava desde cedo, mas não como promessa de futuro, apenas como abrigo emocional, daqueles que não fazem barulho, mas sustentam por dentro. A juventude foi marcada por disciplina. Dalton ingressou no curso de medicina em Niterói, mergulhando em uma rotina intensa, exigente, que pouco espaço deixava para devaneios. Formou-se médico e passou a atuar como anestesista. Durante cerca de 3 anos, viveu entre plantões, salas cirúrgicas e a constante tensão de lidar com a fragilidade da vida humana. Era respeitado, competente, tecnicamente preparado. Aos olhos do mundo, tinha vencido. Mas havia algo que não se calava. Nos intervalos do jaleco branco, Dalton escrevia. Letras nasciam quase em segredo, como confissões que não cabiam nos corredores frios dos hospitais. Enquanto cuidava do corpo alheio, tentava entender o próprio coração. A música não era um plano B, era um chamado insistente, ainda sem forma, ainda sem coragem suficiente para ser atendido. Poucos sabiam que, enquanto salvava vidas, ele também compunha para outros artistas. Canções circulavam sem seu nome em destaque, carregando emoções que eram dele, mas ganhavam outras vozes. Dalton seguia dividido entre 2 mundos, o da razão absoluta e o da sensibilidade profunda. Essa dualidade moldou o homem que ele se tornaria. Porque antes de escolher a música, Dalton precisou enfrentar a pergunta mais difícil de todas: viver uma vida segura, ou uma vida verdadeira? Até quando é possível ignorar aquilo que insiste em nascer dentro da gente? Enquanto exercia a medicina com precisão e responsabilidade, Dalton seguia vivendo uma existência dupla. Durante o dia, o ambiente controlado dos hospitais, o foco absoluto, o compromisso com a vida do outro. À noite, longe dos olhos atentos e das expectativas sociais, surgia o compositor. Era nesse espaço íntimo que ele se permitia sentir sem filtros, escrever sem protocolos, errar sem consequências clínicas. A música não era um hobby. Era necessidade. Dalton compunha com a sensibilidade de quem conhecia a fragilidade humana de perto. Via o medo nos olhos dos pacientes, a esperança nas mãos entrelaçadas, o silêncio pesado das salas de espera. Tudo isso se transformava em palavras, em melodias contidas, em versos que falavam de cuidado, de abandono, de amor que pede atenção. Nesse período, suas canções começaram a circular com mais força no meio artístico. Outros intérpretes gravavam suas composições, e Dalton assistia de longe, dividido entre o orgulho discreto e a frustração silenciosa de não assumir plenamente aquele papel. A medicina lhe dava estabilidade. A música, sentido. A pressão interna crescia. Cada plantão parecia mais longo. Cada canção escrita parecia mais urgente. Não havia crise pública, nem rompimento brusco, apenas um desgaste lento, íntimo, profundo. Dalton compreendia que escolher a música significava abrir mão de uma carreira respeitada, de um futuro previsível, de uma identidade já consolidada. Mas também sabia que continuar ignorando esse chamado cobraria um preço ainda maior. A dúvida já não era se ele podia viver da música. A dúvida era se conseguiria continuar vivendo sem ela. Foi nesse estado de tensão silenciosa que o destino começou a se organizar. Uma canção específica, escrita quase como um pedido de socorro, se preparava para mudar tudo, para sempre. E se uma única canção fosse capaz de arrancar alguém da própria vida e colocá-lo diante do seu destino? Em 1982, aquilo que Dalton guardava em silêncio encontrou eco. Muito estranho, Cuida Bem de Mim, não nasceu para ser um sucesso imediato. Nasceu como desabafo. Uma canção delicada, quase contida, que falava de cuidado, vulnerabilidade e amor sem armaduras. Nada ali parecia feito para o estouro das paradas, e talvez exatamente por isso tenha tocado tão fundo. Quando a música chegou ao público, algo inesperado aconteceu. As rádios passaram a tocá-la sem descanso. As pessoas cantavam como se aquela letra tivesse sido escrita para elas. Mulheres se reconheceram nos versos. Homens se permitiram sentir. O país inteiro parecia repetir, em uníssono, um pedido simples e poderoso: cuida bem de mim. O sucesso foi imediato e avassalador.
Dalton, até então dividido entre a medicina e a música, viu sua vida virar do avesso. Convites, entrevistas, apresentações. O nome que antes ficava nos bastidores agora precisava ocupar o centro. Não havia mais como conciliar os dois mundos. A canção exigia presença. O público exigia verdade. A decisão foi dura e definitiva. Dalton deixou o consultório, o jaleco, a segurança construída com anos de estudo e dedicação. Abandonou a anestesia para viver a própria dor e a própria emoção em voz alta. Não foi fuga. Foi entrega. Aquele sucesso não era apenas profissional. Era simbólico. Representava a escolha pela sensibilidade em um mundo que cobra rigidez. Dalton se tornava, ali, mais do que um cantor popular. Tornava-se o homem que teve coragem de mudar de vida quando a vida lhe pediu coragem. Mas o auge, como sempre, carrega sombras que só aparecem depois. O que acontece quando uma canção gigante começa a esconder o homem que a escreveu? Depois do impacto avassalador de Muito Estranho, Dalton entrou em um território que poucos estão preparados para habitar. O sucesso abriu portas, mas também impôs limites invisíveis. Gravadoras, rádios e programas queriam repetir a fórmula. Queriam a mesma emoção, o mesmo clima, o mesmo pedido delicado que havia tocado o país. E pouco a pouco, Dalton percebeu que estava sendo reduzido a uma única canção. Nos bastidores, a tensão crescia. Havia expectativa por novos sucessos, comparações constantes, cobranças silenciosas. Dalton continuava compondo com honestidade, mas o mercado nem sempre tinha paciência para a sensibilidade que não se repete sob encomenda. A imagem do cantor de um grande sucesso começava a se sobrepor à do compositor profundo, experiente, com uma história rara por trás. A banda e os músicos que o acompanhavam mudavam conforme os projetos avançavam. Nada de escândalos públicos ou brigas expostas, mas o desgaste natural de uma carreira pressionada pelo tempo e pela expectativa alheia. Dalton, introspectivo por natureza, sentia o peso de estar sempre associado ao auge, como se tudo que viesse depois precisasse competir com o passado. Houve desilusões. Decisões que não renderam o esperado. Momentos de silêncio entre um trabalho e outro. E, sobretudo, a sensação de que o reconhecimento não caminhava na mesma proporção que a entrega artística. Dalton não se afastou por falta de amor à música, mas porque o ambiente já não acolhia o homem sensível que ele sempre foi. O sucesso, que um dia libertou, agora exigia resistência. E resistir, às vezes, cansa mais do que recomeçar. Quando o aplauso diminui, quem permanece ao seu lado? Com o passar dos anos, Dalton sentiu o movimento natural, e doloroso, do esquecimento midiático. As rádios já não tocavam seu nome com a mesma frequência, os convites diminuíram, e a indústria seguia adiante, sempre faminta por novidades. Não houve queda abrupta, nem escândalos que explicassem o afastamento. Houve apenas o tempo, esse filtro implacável que decide quem permanece no centro e quem segue à margem. Dalton tentou seguir. Gravou novos trabalhos, apresentou-se em palcos menores, manteve-se fiel à própria sensibilidade. Mas competir com a sombra de um grande sucesso é um desafio silencioso. Cada novo projeto era recebido com respeito, mas raramente com o mesmo entusiasmo do passado. Para um artista que sempre colocou a verdade emocional acima das tendências, isso doía, ainda que ele raramente verbalizasse. Houve momentos de quase recomeço. Participações pontuais, tentativas de reposicionamento, esperanças renovadas. Mas o mercado já não funcionava no mesmo ritmo, e Dalton não se moldava facilmente às novas exigências. Ele não era feito de pressa, nem de fórmulas. Ainda assim, nunca houve amargura pública. Dalton escolheu o caminho da dignidade. Preferiu o silêncio ao ressentimento, a coerência ao desespero. Para quem acompanhava de perto, era claro, ele não havia perdido o amor pela música, apenas recusava transformá-la em mercadoria vazia. Nesse período, tornou-se ainda mais evidente a raridade de sua trajetória. Poucos artistas tiveram coragem de abandonar uma carreira médica estável para seguir a arte. Menos ainda tiveram a serenidade de aceitar que nem todo talento é celebrado para sempre. Mas a história ainda guardava um último capítulo, aquele que define o que realmente permanece. O que fica quando o sucesso passa, mas a verdade permanece. O tempo ensinou a Dalton algo que nem a medicina, nem o estrelato, poderiam ensinar. A permanência não está no volume do aplauso, mas na profundidade do que se entrega. Longe do centro da indústria, ele seguiu vivendo com a mesma sensibilidade que o levou a escrever sua canção mais conhecida. Não houve desfecho trágico, nem retorno triunfal. Houve continuidade.
discreta, coerente, humana. A história de Dalton é rara porque foge do roteiro comum. Poucos artistas trocaram uma carreira médica consolidada por um chamado artístico, e menos ainda aceitaram, com serenidade, que o auge não define o valor de uma vida inteira. Dalton salvou vidas como anestesista, mas também acolheu emoções como compositor. Em ambos os caminhos, cuidou. Em ambos, esteve presente. Hoje, muito estranho, cuida bem de mim, continua viva. Não como nostalgia vazia, mas como memória afetiva real. A canção atravessa décadas porque fala de algo essencial, o desejo de ser tratado com cuidado. E talvez esse seja o maior reflexo de quem a escreveu. Dalton nunca buscou gritar sentimentos. Preferiu sussurrá-los e, assim, alcançou quem precisava ouvir. Seu legado não está em números, prêmios ou rankings. Está na coragem de mudar de vida, na honestidade artística, na recusa em se tornar algo que não era. Dalton mostrou que sensibilidade não é fragilidade. É escolha. É postura. É resistência silenciosa. Mensagem final. Às vezes, viver com verdade é o maior sucesso que alguém pode alcançar. Conte aí nos comentários de quem você gostaria de ouvir a história de vida contada aqui.